Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto para ajudar o canal. Então vamos lá. Soluções aquosas de dicromato de potássio Cr2O7 2-, tá? Então a gente poderia colocar K2Cr2O7, mas ele já está dando ionizado aqui. São alaranjadas, enquanto que soluções aquosas de cromato de potássio são amareladas. Tá bom, ótimo. O equilíbrio químico dessas duas soluções pode ser representado pela mesma equação. Ou seja, nós temos, dicromato na presença de água, nós formamos 2 mols de cromato mais 2 mols do nosso cátion H+, tá certo? Então, é meio que a solução vai ficando ácida, tá certo? Então, nós temos dois itens aqui. Ao adicionarmos gotas de solução aquosa de hidróxido de sódio, só interessa aqui o hidróxido, tudo bem que sódio é uma base forte. Então, o que acontece aqui? Na solução de dicromato de potássio, o que acontecerá com a coloração dessa solução? Então, a gente tem que ter uma noção. Dicromato, pessoal, é alaranjada, enquanto cromato é amarela, tá? Então, a gente tem que ter essas duas informações aqui, Vou colocar, grifar aqui, alaranjadas e amareladas. Vamos lá, Então, o que acontece? Hidróxido de sódio, pessoal, é exatamente isso daqui, A ionização dele. Eu vou escrever aqui a ionização, ainda não é a resposta, depois a gente já coloca a resposta ali. Então, deixa eu fazer aqui para a gente ir entendendo como que a gente está construindo a resposta. Tá vendo que o nosso hidróxido de sódio, pessoal, ele libera o ânion OH-. Liberando o ânion OH-, pessoal, ácido base, vamos pensar desse jeito. O que ele vai reagir se nós colocarmos? Ele vai reagir com o H+ para formar o quê? Água. Então não vai acontecer isso daqui, Só nos interessa aqui o ânion hidroxila, o OH-, tá? Então nós não teremos isso daqui, H+ mais OH-, eles vão reagir formando o quê? Formando água, H2O, tá? Ou seja, eu não estou consumindo isso daqui, pessoal. Quanto mais eu consumo H+, tá vendo? Vamos lá em deslocamento de equilíbrio, tá? O que acontece? Eu não estou consumindo o produto, eu não estou retirando o produto. Se eu retiro de um lado, eu favoreço para o lado que estou tirando, tá certo? Eu retiro H+ com H-, eu formo água, tá? Ou seja, eu vou favorecer a formação do nosso cromato. Ou seja, se eu estou favorecendo a formação de cromato, a nossa solução vai ficar de que cor? Amarela, tá? Então, ele está perguntando qual que vai ser, o que vai acontecer com a coloração dessa solução? Ficará amarela. Ficará amarela. Pois, eu vou escrever assim, só para justificar, pois o consumo de H+ da solução. Podemos até colocar aqui, né, entre parênteses, deslocando para o sentido direto, certo? Então, nós temos exatamente isso daqui, o que a gente está verificando. Se nós estamos consumindo de um lado, está retirando ele, o que acontece? A gente vai ter que favorecer a formação dele. Então, favorecendo a formação dele, a gente faz o quê? A gente faz o consumo do dicromato com água para formar mais H+ e mais cromato, CrO4 2-, certo? Então, é bem a parte lá do deslocamento de equilíbrio. Que a gente pode falar até de equilíbrio iônico, né? Em relação a isso, deslocamento de equilíbrio, tudo isso, tá certo? Então, entenderam, né? Então vamos para B. Considere o cromato de bário um sal insolúvel em água. Então, cromato de bário aqui, tá vendo? Em água é o de cromato
de bário solúvel. Então, ó, considere o cromato de bário um sal insolúvel em água e o dicromato de bário solúvel. Se adicionarmos gotas de solução aquosa contendo íons de bário, Ba2+, numa solução de dicromato de potássio, haverá a formação de um precipitado. Sim, ou seja, se eu adiciono os meus íons, tá, de Ba2+, ele vai reagir com o meu cromato, porque ele está falando aí, ó, cromato de bário é insolúvel, enquanto o dicromato é solúvel, tá certo? Haverá a formação de um precipitado. O que acontece com o precipitado se for adicionada a solução aquosa de ácido clorídrico? Justifique. Então, por isso que eu já coloquei o B aqui, ó, tá? Pessoal, se nós temos, ó, o cátion bário com o ânion cromato, tá? Olha aqui, ó, cromato. Nós teremos o quê? Nós teremos a formação de cromato de bário. Apesar de que a gente não precisa nem representar aqui a reversibilidade, porque ele já vai reagir, tá certo? Então, a gente pode fazer isso daqui, representação de precipitado ou PPT, a gente para lembrar certos conceitos. É muito bom a gente lembrar, tá certo? Principalmente se você estiver fazendo curso técnico, pessoal. Então, isso aqui ajuda bastante, tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Tá vendo que nós formamos aqui, ó, a formação do nosso precipitado. Ou seja, nós não estamos consumindo o cromato? Tá consumindo o cromato, não tá? Então, isso aqui vai favorecer a formação de cada vez mais, ó. Eu vou consumir tanto de cromato e a água para formar mais cromato ainda, porque eu estou retirando o cromato quando eu adiciono bário, tá legal? Então, isso é a primeira parte, a primeira etapa. Só que o que ele fala? O que acontece com o precipitado se for adicionar solução aquosa de ácido clorídrico? Primeiro, pessoal, o ácido clorídrico, quando ele se ioniza nisso daqui, não é? H+, mais Cl-. Ou seja, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Quando adicionamos bário, isso aqui, o cromato, é consumido. Então, eu favoreço a reação no sentido direto. Tá? Vai formar mais H+, e consumir o cromato para virar cromato de bário. Só que ele está falando a segunda situação. Se adicionarmos ácido, ou seja, se começarmos a adicionar mais ainda aqui, ó, H+, o que eu vou fazer? Ou, o que vai acontecer, né? Melhor dizendo. Tá vendo que eu estou adicionando mais H+ aqui? Eu vou favorecer ele voltar. Vamos imaginar que isso daqui entrou em equilíbrio. Beleza, consumiu o cromato ali. Tá legal? Se eu começo a adicionar mais ainda agora ácido, o que vai acontecer? Se eu adiciono ácido aqui, eu desloco para o sentido contrário. Ou seja, eu favoreço o sentido inverso, diminuindo a quantidade de precipitado. Entenderam? Pegaram a sacada? Então tá, vamos ó, recapitular rapidamente. Adicionamos bário. Ele consome o cromato, formando cromato de bário, que é um sal insolúvel. Ele está falando aqui, ó, cromato de bário é um sal insolúvel. Beleza, primeira etapa, primeira situação. Supondo que foi tudo consumido, tanto de bário quanto de cromato, entrou num novo equilíbrio. Beleza? Desse equilíbrio, a partir desse equilíbrio, a gente adiciona o quê? Ácido clorídrico. Adicionando o ácido clorídrico, o que acontece? Ó, tá vendo que a gente está adicionando H+? Se nós adicionamos H+, nesse precipitado, eu vou favorecer a volta dele. Ele volta a ser de cromato e água, diminuindo a quantidade desse precipitado. Então, o que vai acontecer quando adicionarmos ácido clorídrico após a precipitação? Então, a gente pode colocar desse jeito, né? Ó, diminui a quantidade de precipitado. Que o precipitado é o quê? O nosso, vamos colocar aqui entre parênteses, cromato
de bário é bom, tá, pessoal? Eu gosto de escrever bastante fórmula química, vocês já devem ter percebido, para a gente fixar, tá? Diminuindo a quantidade precipitada de bário, vírgula, deslocando o equilíbrio para o sentido inverso. Oh, nossa senhora, deixa eu escrever aqui melhor. Tá legal? Então, literalmente isso daqui, tá bom? Então a gente tem que ficar ligado nisso daqui, pessoal. Temos que ficar muito ligado, tá bom? Então, é um exercício de muita interpretação. Vocês podem ver que não é difícil. Eu demandei bastante tempo pelo fato de ter que explicar bem o passo a passo aqui, porque principalmente na B, a gente entra no novo equilíbrio, a partir desse novo equilíbrio, a gente faz o quê? A gente coloca outra coisa aqui. A gente tem outra adição aqui de ácido, então desloca de novo o equilíbrio. Tá certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, coloca aí, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio, tá? Por mais que seja iônico, é deslocamento de equilíbrio, porque um interfere no outro. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. É claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. As dúvidas vocês também estão colocando aí. Muitos agradecimentos. Eu fico extremamente lisonjeado e muito agradecido. Tá certo, pessoal? Muito obrigado mesmo. Isso faz com que o canal cresça e o YouTube divulgue cada vez mais. Tá certo? E se vocês quiserem algo diferente, uma aula, uma curiosidade, uma série, seja o que for, não importa o que seja, tá? Não importa o que seja, coloca aí nos comentários, tá? As suas dicas de série, ou tudo do mundo da ciência, que eu já verifico a viabilidade para gravar os vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!